e amém. Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aplaudam mesmo, aleluia. Está escrito no seu livro. As muitas águas não podem afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Vai! Mas eu sei, também sei, pra fazer infinitamente, também sei que é poderoso pra fazer. Minhas lágrimas, meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem afogar, não, não. Estou esperando sua luz em meio à noite. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente o que mais. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Vamos dizer, eu sei, também sei, pra fazer mais. Sim, eu sei. Eu sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Aleluia. Infinitamente mais. E em Jesus nós somos mais do que vencedores. Você pode levantar as suas mãos comigo e dizer isso. Em Jesus eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Para destruir, roubar e matar. Não é da nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. Sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu no meu lugar. A minha dívida pagou, eu vim vencer. Cristo morreu por mim, posso viver.
queria que você tomasse a sua Bíblia. Nós aqui na Lagoinha sempre trazemos a Bíblia. Tem hora que eu fico assim com o coração tão angustiado, porque tem igrejas que nem o pastor leva a ver o pastor com a Bíblia na mão. É verdade que a Bíblia pode estar no iPhone ou no iPad, não importa. Se não tiver a Bíblia, pule fora. Se você quer conhecer se um crente realmente tem fome de Deus, é a igreja de Jesus. Existem muitas coisas aí que tem uma placa de igreja, mas não é igreja. Igreja, a base dela é o quê? A palavra. É a palavra. É por isso que quando alguém edifica alguma coisa, Jesus falou, sem estar sobre a rocha, que é a palavra, quando vem a chuva, os rios transbordam, a casa cai, porque faltou o quê? O alicerce. Alguns edificam sobre a areia, a água leva e vai embora. Nós edificamos, a nossa vida tem que estar firmada na palavra. Qualquer lugar que você for, qualquer igreja, que se o pastor não tem a Bíblia na mão, ele pode até ter ela decorada, tem a Bíblia então. Mas vamos entender isso. Nós temos que ter a Bíblia. Há muitos anos atrás, os crentes não eram chamados de crentes, eles eram chamados de os Bíblia. Os Bíblia. Era chamado de lá vai o Bíblia, lá vai o Bíblia, lá vai o Bíblia. É por isso que em cada reunião nossa, nós levantamos a Bíblia. Vamos levantar? Olha, eu falo com muito respeito e com muito carinho. Pouquíssimas igrejas hoje têm esse espetáculo que temos aqui. Olhe só em sua volta, faça assim. Pouquíssimas igrejas. Pouquíssimas. O Deus do Senhor vem. Que venha um avivamento de volta à palavra. De volta à palavra. Porque é ela que nos mantém. Então vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente estar receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, torna a tua igreja no Brasil de volta a ter fome da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que os púlpitos sejam usados para ensinar a tua palavra, para divulgar a tua palavra, para levar, ó Pai, o rebanho a se alimentar do alimento verdadeiro que é a tua palavra. Nesta noite, Senhor, que a tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte, que só a leitura da palavra, Senhor, possa quebrar os nossos corações e nos levar cada vez mais e mais a conhecer, a viver e a desfrutar da tua palavra. Conceda ao pregador tua graça, conceda-lhe a tua sabedoria, Senhor, para que através, ó Pai, dos seus lábios possa jorrar, ó Pai, realmente a tua palavra, porque oramos no nome de Jesus. Conceda-lhe acima de tudo a unção. Amém. Vamos assentar, queridos. Nessa noite, antes de celebrarmos a ceia, eu quero trazer para os meus irmãos uma palavra de advertência. Advertência é exatamente assim, olha, cuidado. Não sei se você já esteve assim, dirigindo por uma estrada, e de repente houve uma situação, a ponte caiu, um buraco na estrada, aí vem alguns sinais de advertência. Diminua a velocidade, cuidado, preste atenção, é para você abrir os olhos. Tudo que foi escrito, que está aqui, foi escrito por nosso ensino. E a palavra diz: aquele que está em pé, vigie para que não caia.
Porque quando cai tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Quando cai tem que voltar lá no início e começar tudo de novo. É uma palavra de advertência. E nós queremos nessa noite aprender com um irmão, que é uma das pessoas assim que mais nós nos identificamos com ela. Quer queira, quer não, Pedro foi aquela pessoa assim, quando você olha, aquela pessoa de rompante, né, pastor Zulata? Ele falava sem prestar atenção, falava na hora errada. Tem hora que ele falava, Jesus, o senhor está até errado, olha só a ousadia dele. E o momento quando você conhece, quando ele negou o Senhor. Negou, ao ponto até quase de blasfemar, dizendo assim, eu não conheço ele, não sei quem é, não faz parte da minha vida. Mas nós vamos aprender com ele, porque está escrito aqui, para nós não cairmos no que ele caiu. Em Mateus capítulo 16, vamos ler alguns textos, e depois vamos fazer a nossa compreensão. Mateus 16, o verso de número 16, diz assim: respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O verso de número 22, Mateus 16, 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos para o Evangelho de Marcos. Vamos conhecer um pouquinho o Pedro, para nós aprendermos com ele, não cairmos como ele caiu. Marcos capítulo 8, o verso de número 31. Marcos 8, 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Marcos 14, o verso 71. Antes de ler, olhe se a pessoa que está ao seu lado está com a Bíblia. Se ele não está, ofereça a sua para que ele leia com você. E faça assim com o seu dedo, o indicador. Isso, faça assim. Coloque o dedo em cima, porque ele não sabe, está nos visitando, não tem Bíblia, e ele precisa ler. Marcos 14, 71 diz, ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Em Lucas 22, verso 31 até o 34. Lucas 22, 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Eu quero ler um texto do Salmo, que é o Salmo 94, o verso 18. Salmo 94, o verso 18, diz assim, quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Quando eu digo, resvala-me o pé, ou seja, está na beiradinha, quase escorregando, resvalando, diz, a tua benignidade me sustém. Filhos, de todos os apóstolos do Senhor, Simão Pedro é o mais conhecido de todos os cristãos. A história dele começou quando seu irmão, chamado André, o levou à presença de Jesus.
E esse encontro está aqui, em João capítulo 1, o verso de número 42. Observe como é tão interessante. Ao chegar diante do Mestre, chegar diante de Jesus, olha o que acontece. João capítulo 1, o verso 41 e 42. Vamos ler o 41 e 42. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus não apenas olhou em direção a Simão, porque diz aqui o texto, olha o verso 42, olhando Jesus para ele. E o olhar de Jesus era sempre esse olhar que penetrava, entrava. Jesus não apenas olhou em direção a Simão, mas penetrou no seu interior. E esse verso, olhar no original, indica aquele olhar assim penetrante, íntimo, um olhar através de alguma coisa. Segundo o registro de João, não houve nenhuma outra palavra entre Jesus e Pedro, ou Pedro e Jesus, nada. Nenhuma palavra, foi algo imediato. Pedro chega diante do Senhor e ele pronuncia essas palavras: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Dentre as muitas coisas tão maravilhosas manifestas nesse encontro, uma é tão impressionante, porque Simão não disse uma única palavra, nenhuma. Guardar silêncio não era um predicado dele. Ele ficava só assim falando, faça assim. E nessa hora que ele não fala, nada. Ele não disse uma só palavra. O que será que o levou a ficar calado? Penso que é exatamente o novo nome que Jesus trouxe para ele. Disse: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Pedro significa pedra. Um novo nome, Petros, dado por Jesus, tocou tão profundamente. Eu creio que essa firmeza indicada pela pedra era algo que não possuía. Simão não era essa pedra. E ao ouvir essas palavras, Simão Pedro teve a consciência de que o Senhor o conhecia. Pedro era tão instável, era aquele Simão para lá e para cá. E Jesus toca exatamente no nome dele, dizendo: olha, da agora para frente você não vai ser chamado mais de Simão, mas seu nome agora será Pedro. Daquele instante, ele decidiu buscar a realidade desse nome, Petros, pedra. E Jesus viu em Simão essas possibilidades tão grandes, de uma transformação tão radical na vida dele, declarando desde o início que um fim que ele seria alcançado, que seria Pedro. E essa palavra, eu creio que conquistou o coração de Pedro. E daí em diante, o Senhor não soltou Pedro, nem Pedro soltou o Senhor. Até aquele momento da negação, até aquele momento quando Pedro começa a esbravejar, dizendo: eu não sei quem ele é, eu não conheço, eu não tenho nada com isso. Quando parecia que Simão havia cometido aquele suicídio espiritual, você conhece a história. Jesus lançou sobre ele o mesmo olhar. Por isso que quando, lá em João diz, Jesus olhando para ele. Quando ele nega, Jesus não dá uma palavra para Pedro. Era o mesmo olhar. Olhar do primeiro encontro. Quando você lê em Lucas capítulo 22, o verso 61. Lucas 22, o verso de número 61. Lucas 22, 61 diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar ao galo. O mesmo olhar, o mesmo olhar. Ele se acovardou, é verdade, mas a sua fé não desfaleceu, porque Jesus havia intercedido por ele. Sabe como que o Senhor é tão misericordioso? Como os métodos dele são tão misericordiosos ao tratar com seus filhos? O cristão, todos nós,
de um modo assim geral, se identificam tanto com Simão Pedro no Novo Testamento. E normalmente nos identificamos tanto também com Jacó, lá no Velho Testamento, que teve uma vida assim tão claudicante, uma vida olha para lá, olha para cá, e tão instável. Esses dois, neles, tanto em Jacó como em Pedro, nós vimos essa manifestação da graça maravilhosa, da constante misericórdia, da incansável perseverança do Senhor, buscando nos moldar como a eles a imagem do seu Filho primogênito. Tudo que acontece na sua vida, o escultor que é o Senhor, está querendo imprimir em nós a imagem do seu Filho. Em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 28 a 30. Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. Diz assim a palavra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Deu um destino prévio, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Jacó e Pedro nos mostram como o Senhor quebra a nossa vida egocêntrica e forma o seu Filho em nós. Quando você lê em Gálatas, capítulo 4, o verso 19. Gálatas, capítulo 4, o verso de número 19. O propósito de Deus não é que eu esteja aqui para entreter os irmãos. O propósito de Deus não é simplesmente para a gente estudar a Bíblia. O propósito de Deus é muito mais do que esse. Ele usa a palavra para cumprir o que está aqui. Paulo dizia assim: meus filhos, porque Gálatas 4:19 diz assim, na placa grande não saiu o número 19. Diz aqui, Gálatas 4:19 diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Nesses dias eu acompanhei o nascimento de Davi e o nascimento também do Vitória. O Davi nasceu lá em Niterói e o Vitória nasceu aqui. O Vitória nasceu de parto normal. O Davi já foi diferente, teve que fazer a cesariana. A mãe, a mulher quando está grávida, ela começa a sentir algumas contrações, tem dores. Não há parto natural sem dor, não há. A palavra de Paulo traz isso no mundo espiritual, diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Era como se ele gemesse. Quantas vezes Paulo está ali gemendo, clamando, até ser Cristo formado em vós. Cada dia que eu venho aqui trazer a palavra do Senhor aos irmãos, quantas vezes dentro de mim há uma agonia de querer ver realmente cada ovelha vivendo a vida do Senhor. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão é aquele que tem a mesma natureza de Cristo, é que tem a vida de Cristo, que parece com Cristo, que ama como Cristo. A vontade do Senhor não é a igreja para entreter os irmãos, é para que cada um possa voltar para a sua casa, para o seu dia a dia. E quando você olhar no espelho, do lado de fora é a mesma coisa, mas por dentro não é. Paulo dizia assim: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós.
E vamos ver nessa noite como o Senhor Jesus manifestou o seu grande amor, a sua misericórdia, para com esse servo fraco, desobediente, claudicante que foi Pedro. Não são poucos os filhos de Deus que caíram e que continuam prostrados no meio do caminho, porque eles têm dificuldade de conhecer a história da queda, da restauração de Pedro. Eles têm dificuldade de tomar posse da promessa de Jesus, quando Jesus diz assim, em João 6, 37. Algumas pessoas acham que esse versículo não existe. João 6, 37. Jesus fala algo tão glorioso, dizendo assim: todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Pode dar um aplauso ao Senhor, mas aplaudam mesmo. Ele disse: aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, Jesus não tem cesta de lixo. Jesus não tem cesta de lixo. Nós vamos contar com a abundância da graça do Senhor. E vamos seguir os passos dados por Pedro, até ver a sua negação e a sua restauração. A primeira coisa, o primeiro passo que ele deu para essa queda, foi a rejeição da cruz. Quando lemos em Mateus 16, Mateus capítulo 16, versos 21 e 22. Mateus 16, 21 e 22. Vamos encontrar aqui, Simão Pedro recusou tomar a cruz e começou a descida na direção à negação pública. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Num espaço de apenas 6 meses. Pedro, há 6 meses atrás, havia feito essa declaração aqui, em Mateus 16, 16. Olha o que está escrito em Mateus 16, 16. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faz essa declaração 6 meses depois dele ter dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que ele diz em Marcos 14, 71. Marcos 14, 71. Nesse espaço de 6 meses, ele diz assim: ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. 6 meses atrás, no rompante de fé, de revelação sobrenatural, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 180 dias passam e ele traz essa palavra. Ele, porém, começou a praguejar, a lançar praga, e dizia: não conheço esse homem de quem falais. Essas duas declarações são tão opostas.
Nós somos sempre levados a perguntar: será que essas palavras foram pronunciadas mesmo pelo mesmo homem? Felizmente, é sim. Ele era convertido quando isso aconteceu? Com certeza. Mas como que tudo isso começou? Jesus pergunta aos seus discípulos, em Mateus 16:13. Jesus faz essa pergunta de uma forma tão clara. Mateus 16:13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E Pedro responde, o verso 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 13, Jesus faz a pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O 14, e eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, algum dos profetas. Mas vós, continuou ele: quem dizeis que eu sou? Pedro era sempre aquele que tomava a dianteira. Pedro respondendo, responde Simão Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro responde, sem nenhuma hesitação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento Jesus começa a falar claramente sobre a sua morte. É o verso 21. 16, 21 diz: desde esse tempo, desde quando Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, desde que essa declaração foi feita, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Eu creio que quando, ao ouvir essa palavra morte, Pedro entrou em pânico e agiu rápido para que isto não acontecesse. Por isso que no verso 22, Mateus 16, 22, diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus, vendo essa ameaça oculta naquelas palavras, olha o que ele diz no verso 23. Jesus diz assim, verso 23: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que passava na mente de Pedro? Olhe para mim. Naquele instante, era uma tentativa de desviar Jesus da cruz. E essa tentativa de desviar Jesus da cruz não foi originada nele, mas no diabo. Por isso que a repreensão não foi dirigida a Simão Pedro, mas ao próprio Satanás. O verso 23 diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, mas ele não disse assim: arreda Pedro. Ele disse o que? Arreda Satanás. Porque Pedro estava sendo usado por Satanás para querer tirar Jesus da vontade do Pai de ir até a cruz. A cruz é a vontade de Deus. Na nossa vida, Jesus Cristo, Ele disse: alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há evangelho sem a cruz. Não há evangelho sem a cruz. Nós vamos ver Pedro negando o Senhor lá no final, porque ele começou a apontar para Jesus e falar: não mais a cruz. Na nossa vida, não temos a mesma cruz de madeira para carregar. Temos ensinado aos irmãos que a cruz é a vontade de Deus. É quando a sua vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, que é vertical, nós temos o quê? A cruz. E quando você escolhe a vontade de Deus na sua vida, isso que é a cruz. A cruz é a vontade de Deus.
A cruz é essa compreensão. Por isso que não existe. As pessoas hoje não sabem o que é ser cristão. É um cristianismo sem cruz. É um cristianismo sem renúncia. É um cristianismo de oba-oba. É um cristianismo, muitas vezes, que ensina: vem para Jesus, vem para a igreja, vem para essa igreja. Aqui você vai ganhar um caminhão, aqui você vai ter 8 apartamentos. Bem, isso não é cruz. Deus pode dar 1000 apartamentos para você, querida, não é isso. Mas a cruz é tão diferente. Por isso, quando vamos ver o ponto final de Pedro lá atrás, o primeiro degrau da negação de Pedro foi o quê? A rejeição da cruz. O segundo passo eu chamo de arrogância espiritual. Quando você lê em Marcos 14, Marcos capítulo 14, o verso 27 até o verso 31, você percebe como que foi tão sutil a arrogância dele. Marcos 14, 27. Marcos 14, 27 até o 31. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E ele contagiou os outros em sua volta. Assim disseram todos. Arrogância. O terceiro degrau para a negação de Pedro é isso que nós chamamos de uma devoção relaxada. Olha o que está escrito em Marcos 14, verso 37. Marcos 14, 37. Até o 42. Voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus disse: Simão, tu dormes? Jesus tinha convidado aqueles 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, para orarem com ele no jardim do Getsêmani. Mas Jesus não fala nem com João, nem com Tiago. Jesus fala com Pedro. Não fala com os outros 2. Vigiar em oração era bem mais fácil do que dar a vida pelo Senhor. Mas olha a devoção como que ele falou. Em João capítulo 13, esse texto vai criando na cabeça do irmão o quadro completo. João capítulo 13, verso 36 a 38. João 13, 36 a 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo,
que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. O primeiro amor. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de um cristão é perder o primeiro amor ao Senhor. Seria tão bom se todos sempre fossem crentes na primeira semana, tão intenso a vida toda. Quando perde o primeiro amor, aquela paixão, aquela alegria, pode estar chovendo pedra, granizo, nada impede da pessoa vir à igreja, nada. Ele pode estacionar o carro dele a 1 quilômetro daqui, em cima da lama, mas ele disse, eu vou. Mas quando vai perdendo, ele diz, não, eu vou procurar uma igreja onde tem estacionamento, onde compreende. Não é assim. Não é assim. O quarto degrau para a negação é o zelo sem entendimento. Em Marcos, capítulo 14, o verso de número 47. Vamos para Marcos. Marcos 14, verso 47. Marcos 14, 47. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Nós vamos ver que quem fez isso, que cortou a orelha daquele moço chamado Malco, foi quem? Foi Pedro. É aquele zelo sem entendimento. Simão Pedro já deu 3 passos em direção à negação. Primeiro, a rejeição da cruz, a arrogância espiritual, o relaxamento da devoção. Nessa altura, ele pensa consigo mesmo, tudo que eu faço está errado. Ele começa, quem sabe, a trabalhar o próprio coração dele. Ele diz, tudo que eu faço está dando errado. Eu procurei proteger o Senhor da morte e fui severamente repreendido. Eu declarei minha total dedicação a Ele e não recebi crédito. Aceitei o convite de permanecer em oração com Ele, mas eu fui vencido pelo sono. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha imagem diante do Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha imagem diante dos meus irmãos. Todos estão comentando meus erros. Todos sabem como o mestre me tem repreendido. E pior, que em toda repreensão, sempre tinha os outros discípulos perto dele. Ele podia dizer, quando ele me corrige, a notícia logo se espalha. Isso não pode continuar. Eu creio que esses pensamentos se envolviam na mente de Simão Pedro. Repentinamente, a oportunidade para ele se redimir diante do Senhor, de seus irmãos, surge. E ele toma a espada na mão. E no meio da noite, olha o verso 43. Marcos 14, 43. E logo, falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, que permaneceu uma turba com espadas e porretes. E Pedro pensou, esse é o momento adequado. Pedro pensa, diante dessa multidão de inimigos enfurecidos, eu me levantarei, eu vou dar prova de que estou pronto para morrer pelo meu Senhor. Meus irmãos irão testemunhar como me ofereci para defender o Mestre, mesmo eu correndo o risco de morrer. E o registro de Marcos é tão interessante. Olha o verso 47. Nisto, um dos circunstantes, não fala Pedro, não tem o nome de Pedro aqui, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Mateus e Lucas narram o mesmo episódio,
mas não deram o nome desse discípulo. Só João capítulo 18, o versículo 10, João 18, o versículo 10, é que vai mostrar que quem fez isso foi quem? Foi Pedro. João não deixa para trás e diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Queridos, com esse gesto de violência, Simão Pedro nos deixou um exemplo do que é o zelo sem entendimento. Zelo sem entendimento. Não podemos compensar o que fazer aquilo que nos falta no ser. As obras não substituem o caráter. Simão Pedro perdeu a comunhão com o Senhor. Ele procurou remediar esse erro demonstrando um grande zelo, mas sem entendimento. A repreensão foi imediata. Olhem no versículo 11. João 18, 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O quinto degrau para a negação de Pedro é aquilo que eu chamo de uma fidelidade parcial. Em Marcos capítulo 14, verso 54. Marcos 14, o verso de número 54, diz assim: Jesus, vamos ler o 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Olha o verso 54. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se no fogo. Pedro seguira-o de longe. O quinto degrau para a negação está escrito: Pedro seguia de longe. Uma fidelidade parcial. A repreensão por ele ter lançado mão da espada deixa Simão Pedro ainda mais ferido. Novamente ele foi exposto diante dos irmãos. Ele pensa: tudo que eu faço está errado. Tudo que eu estou fazendo está errado. Ele diz: por isso eu vou me afastar. Eu sou um provocador de problemas. Eu vou ficar longe. Eu vou ficar longe para não criar dificuldade. A partir desse instante, Pedro seguia Jesus de longe. Seguia Jesus de longe. Marcos 14, 54. Pedro seguira-o de longe. De longe. Por que de longe? Seguir a Jesus, ou você segue bem de pertinho. Seguir de longe, você se expõe. Seguir de longe, vem a tristeza, o abatimento, a murmuração, o desânimo, raiz de amargura, vem o esfriamento. Normalmente, quando uma pessoa vem para a fé, até mesmo já um crente, se ele deixa um domingo de vir ao culto, é uma coisa. Se ele deixa 2 domingos, vai aumentando. Se deixa 3, 4, o inimigo já o tem nas mãos. É como a fogueira. Se a lenha não estiver junto, vai esfriando. Seguir Jesus de longe, de longe, de longe. Por isso que ele chegou onde ele chegou. E o último degrau, e a negação pública. Em Marcos 14, o verso 71. Você conhece a história. Ele diz: ele porém começou a praguejar
e jurar: não conheço esse homem de quem falais. Não conheço esse homem de quem falais. Jesus estava sendo julgado por Caifás, o sumo sacerdote. Quando você lê em Mateus capítulo 26, o verso 63 e 64, é tão interessante que a negação de Pedro passa nos 4 evangelhos, exatamente porque é o nosso retrato, e o Senhor não quer que isso aconteça. Diz aqui em Mateus 26, versos 63 e 64, dizem assim: Jesus, porém, guardou o silêncio, e o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O contraste é tão grande. 6 meses antes, Jesus ouviu a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus declara diante de Caifás as mesmas palavras do seu apóstolo aqui: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Mas perto ali algo estranho está acontecendo. Uma simples criada, não era uma doutora, uma simples criada, se dirige a Pedro. Olha o que está escrito, Mateus 26, 69 e 70. Olha o que acontece. Ora, 69 e 70. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Não sei o que dizes. Verso 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. 74. Então começou-lhe a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A última coisa na noite escura da negação é a visão das lágrimas de Pedro. No verso, em Mateus 26, versos 70, 72 e 74, é a tríplice negação de Pedro. No verso 70 ele diz: ele, porém, o negou, dizendo: não sei o que dizes. No verso 72, ele negou outra vez, dizendo: não conheço esse homem. E no verso 74, não conheço esse homem. Não sei o que dizes, não conheço tal homem e não conheço esse homem. E na segunda vez, ele jurou. Na terceira vez, ele praguejou. Mas eu creio que Pedro, ele não conhecia, era a si mesmo. Vamos nos colocar em pé por um instante. Os músicos tomem seu lugar. Uma das coisas que nesta noite Deus quer que você compreenda: conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas limitações, conhecer as nossas fraquezas. Pedro disse: não conheço esse homem. Ele errou. Ele errou no apontar o dedo para Jesus.
Se ele estivesse se referindo a si mesmo, essa declaração seria certa: não conheço esse homem. Mas só que ele apontou para Jesus e disse: não conheço esse homem. Era que Pedro não conhecia a si mesmo. Nessa noite, você veio aqui, e essa palavra cai ao seu coração. Será que você conhece a você mesmo? Você se conhece? Ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Sua esposa não te conhece? Seu marido não te conhece? Seus filhos não te conhecem? Mas você se conhece. Esta noite, quando você comer do pão e beber do cálice, é o momento de você se ver, se conhecer, e de você pedir: Senhor, dá-me entendimento de mim mesmo. A palavra diz que quando formos comer do pão e do vinho, nós temos que discernir a nós mesmos. Será que Jesus realmente é o meu Senhor? Será que eu tenho feito dele o absoluto da minha vida? Voltando lá atrás, João capítulo 1, verso 31, aquele momento que ele pôde recordar. O Senhor diz assim: João Batista, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. O verso 33 de João diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. No livro de Jó, no capítulo 42, o verso de número 5. Há um momento quando esse homem que passou uma situação tão terrível, de lágrimas e sofrimentos, Deus muda a sua história, e ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando o remorso tomava conta do coração de Pedro, em Lucas 27, Lucas 22, o verso de número 60, até o 62 diz assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Não significa que na sua casa tem um galo, mas muitas vezes circunstâncias irão gritar. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos de Pedro. Jesus não disse uma palavra para Pedro, só olhou para ele. Nesta noite, quando você comer o pão, você segurar o pedaço de pão, de vinho, aquele estará falando com você o quanto que ele te ama, o quanto ele deseja que você realmente o sirva com todo o seu coração. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disseram: hoje 3 vezes me negarás antes que cante o galo. Mas o verso 32, a palavra do Senhor diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, tu pões, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Você sabia que o Espírito Santo intercede por você continuamente? Não vem sobre você uma única tentação que seja além das suas forças. Eu, porém, roguei por ti. Satanás não iria tocar
Satanás não toca em você, a não ser que você abra brecha, que você arreganhe as portas. Pecado é uma escolha. Negar o Senhor é uma escolha. O Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, até com gemidos inexprimíveis. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Converter. Nós fazemos um dia uma conversão, mas todos os dias temos que nos converter. Converter é alguém que vai andando nesse caminho, ele muda de direção, ele volta. Há uma oração que diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero. Nossa vida é marcada pelos recomeços, e nessa noite nós vamos cantar esta verdade, enquanto os diáconos vão receber pela mão dos pastores os elementos da ceia. Nós queremos voltar ao início de tudo. Vamos voltar. Levante a mão desse seu irmão. Deixe ele levantar sua mão. Não tenha nenhum orgulho na sua vida, nenhum. Somos irmãos e nesta noite, ore cantando essa verdade. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor.
é levado, é crucificado. Morre, é sepultado, ressuscita. E ele encontra Pedro depois, nas margens do mar da Galileia. E Jesus reconstrói toda a cena. Numa fogueira, era noite, e todo o cenário lá da casa de Caifás, Jesus constrói. E Pedro é o primeiro a chegar. Ele vê a fogueira, ali estava Jesus. E Jesus não vira para ele e diz assim: por que você fez isso comigo? Jesus só fez uma pergunta para ele: você me ama? Você me ama? Quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro começa a chorar. E ele diz: Senhor, Tu sabes todas as coisas, eu te amo. Nunca mais ele foi a mesma pessoa. A história diz que ele foi crucificado. E ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não tem nada disso na Bíblia. Essa é a história que diz que foi assim. Mas pode ter sido assim. A nossa fé é o nosso amor para com Ele. Quando você receber o pão nessa noite e o cálice, ali estará o Senhor falando com você só isso: você me ama? A nossa fé é essa relação de amor para com Ele. Nós o amamos. Nós não somos obrigados a nada. Somos livres, tanto para ir para o céu como para ir para o inferno. Somos livres. A vida é marcada pelas escolhas. Eu não conheço todos vocês que estão aqui, como não conheço aqueles que estão em suas casas nos assistindo agora. Mas eu sei que o Senhor conhece a todos vocês. E a Bíblia diz que o Senhor conhece aqueles que são dele. Tudo que você tinha que fazer para ser salvo, Ele fez por você. A salvação é um dom, é um presente. Algo que você recebe pela fé. Quando você se vê como todos nós somos pecadores, perdidos, condenados. Mas João 3,16 diz assim, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem sabe você é alguém que já ouviu tanto, mas até hoje não se entregou a Ele. Quem sabe você é alguém que, como Pedro, andou com Ele, mas Satanás te passou uma rasteira, você o abandonou, como um pródigo foi para uma terra longínqua, bagunçou a vida, veio uma saudade, você hoje está aqui, mas é o momento de você vir na casa do Pai. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. E eu quero orar como se fosse você orando. E pediria que toda a igreja orasse se identificando com você, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, miserável, condenado, perdido, mas que o Senhor morreu na cruz para me perdoar. Nesta hora, eu abro meu coração e eu te convido, Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas como Pedro, me afastei. Agora eu volto. Agora eu volto na certeza do teu perdão, como o Senhor perdoou a Pedro. Continue com seus olhos fechados.
E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar sozinho por você. Por você que hoje, pela primeira vez, orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava andando nos caminhos, se desviou, afastou e hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Para que eu ore por você, eu quero um sinal da sua parte. E o sinal da sua parte é esse: que aí no seu lugar você levante uma das suas mãos. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que volta aos caminhos dele, sem constrangimento algum, levante a sua mão. Você que estava desviado, não tenha nenhum receio de levantar as mãos, porque o Senhor quer envergonhar o inimigo e fazer você voltar para a casa do Pai. Levante bem alta a sua mão. Eu quero ver lá na galeria, moço de blusa rosa ou ao lado dele. Levante mais alto que você puder a sua mão. Não importa quem você seja, seu nome, sua idade, seu endereço, sua condição social, intelectual, Jesus ama a todos. Isso. Agora eu vou pedir algo. Pode abrir os olhos. Eu quero orar por vocês aqui à frente. Todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui agora. Enquanto nós vamos cantar aquela música que cantamos no início, pelo sangue, nos preparando para ser. Todos que levantaram as mãos, saiam dos seus lugares e venham até aqui. Nós vamos orar por você. Quero ver cada crente falando com a pessoa que está ao seu lado. Como está a sua vida com Deus? O Senhor te recebe. O Senhor te recebe. Tudo será novo na sua história. O Senhor te recebe. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança. Vem. Ouça tua voz. Vem. Fala de tua justiça. Vem. Pela minha vida. Vem. Jesus, esse é o teu sangue. Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento do céu. Cada crente, olha a pessoa que está ao seu lado. Esse é o momento do céu para a sua vida. Vem, homem e mulher, lá da segunda galeria, da primeira, aqui no térreo. Vem, sim. Somente pelo Vem. sangue. Vem, 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 vem. Que nos lava dos pecados. Vem. Que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Chega aqui bem próximo de mim. Pode chegar. Podem chegar. Podem chegar. Jesus Cristo disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E ele disse: ninguém o arrebatará das minhas mãos. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui. Talvez você esteja dizendo: pastor, semana que vem, domingo que vem, eu vou fazer a entrega da minha vida a Jesus. Pastor, eu não quero ir à frente, porque senão as pessoas vão saber que eu estava desviado. Envergonhe o inimigo e venha, porque você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca, nunca mais. Nesse instante, os diáconos vão começar a distribuir o pão e o vinho. No momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber o pão e o vinho. Podem começar a distribuição. Vamos estar adorando o Pai. Nada além do sangue, nada além do
Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos dizer: teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava, os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, eu sou livre, sim, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A palavra diz, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Coloquemo-nos todos em pé nesse instante. Levante o pão, levante o cálice, olhe para eles e diga: Senhor Deus, eu não era digno de comer do pão e beber do cálice, mas o Senhor me fez digno pelo sangue de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nesta hora, ao comer do pão, ao beber do cálice, mais uma vez, eu declaro
que eu sou teu e eu quero viver cada dia da minha vida alegrando o teu coração. Dá-me a tua graça para que eu nunca te negue e que eu seja o que tu queres que eu seja, uma bênção em tuas mãos. Quando junto comermos do pão e bebermos do cálice, depois você vai levantar o cálice vazio e nós vamos cantar aquela música Aleluia, e deixe o seu coração adorar o Senhor. Juntos comamos do pão e bebamos do cálice. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Damos ao Senhor a honra, a glória e o louvor que só o Senhor é digno de receber. Ninguém é digno, só Tu és digno, Senhor. Contempla nesta hora no Teu altar estes corações que se rendem, e na autoridade do nome de Jesus desligamos dessas vidas todo o poder das trevas. Ligamos cada uma delas, ó Pai, com a Tua vida, para que possam viver a partir de hoje como filhos e filhas do Senhor, lavados pelo Teu sangue, perdoados pelo Teu sangue, purificados pelo Teu sangue, tendo o nome escrito no livro da vida pelo Teu sangue. Amém. Vocês que estão aqui, olhem para mim. No momento quando você disse: Jesus,
entra na minha vida. Ele entrou para nunca mais sair. Tudo agora é novo para vocês. Quando nós celebramos a ceia, a Bíblia diz para nós discernirmos o corpo de Cristo. O que significa isso? Que agora você é nosso irmão. Você agora tem uma nova família. Uma família que é a família de Deus. Uma família que você pode contar com ela. E uma família que te ama. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. Olhe para mim. 1, 2, 3. Vire e olha. Sua família. Sua nova família. Te abençoo. 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 Bem-vindo à família de Deus. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Precioso. Preciosa. Preciosa. Vamos abençoá-los. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.